Tá bem. Então, está gravando, está tudo certo. Então, nós vamos dar início à sessão pública de defesa de dissertação de mestrado da aluna Jennifer Ilha Vendrúsculo, aluna minha orientanda no programa de pós-graduação, e orientanda pelo professor Pedro Orlando Borges de Almeida Júnior. Eu queria mencionar, então, e agradecer a banca, a professora Camila e o professor David, que aceitaram participar, ler o trabalho e fazer a discussão. O processo, então, ele consiste na apresentação de até 50 minutos, né, Jennifer, do teu trabalho. Depois nós passamos para a fase de arguição. Depois a banca faz uma reunião privada e delibera, então, sobre aprovação ou não. Então, vamos passar a primeira etapa. A banca está tudo certo, conexão está boa. Eu estou com o WhatsApp ligado aqui. Se qualquer coisa pode me ligar, a gente organiza. Então, Jennifer, vamos passar para a primeira etapa, então, que você faz a apresentação. Pode ficar à vontade. Tá bem. Bom dia a todos. Meu nome, então, é Jennifer Ilha Vendrúsculo e eu vou defender a minha dissertação de mestrado intitulada Investigation of the Behavior of Biobinders and Biomixtures with Craft Lignin. Bom, esse trabalho, então, foi orientado pelo professor Luciano Pivoto Speschi e sob orientação do Dr. Pedro Orlando Borges de Almeida Júnior. Introduzindo, então, brevemente o assunto, nós sabemos que, atualmente, temas de sustentabilidade estão sendo muito debatidos, muito comentados. Então, né, visando isso, a European Asphalt Paving Association, a EAPA, 2024, ela colocou metas para a redução das emissões de gases poluentes, né, em até 55% até 2030 e a neutralidade de carbono até 2050. De acordo ainda com a mesma associação, eles quantificaram que 80% das emissões de carbono durante a produção de asfalto, ela vem justamente do processo da produção. Trazendo então para o cenário brasileiro, o transporte rodoviário ele é extremamente importante para o nosso país, em função de que 65% do transporte de carga acontece pelo meio rodoviário e 95% do transporte de passageiros. Como nós sabemos, o asfalto ele é oriundo de uma fonte finita e substituir, então, parcialmente o asfalto de petróleo por um material que seja alternativo, econômico e ambientalmente correto, talvez, né, seja o caminho para a sustentabilidade na pavimentação. Diante disso, então, os bioligantes eles surgem como uma alternativa. Por quê? Porque os bioligantes eles utilizam materiais que são derivados de uma biomassa, é uma energia limpa, verde, ecológica e sustentável. Então, dentre esses biomateriais, um forte candidato, né, à utilização é a lignina. Bom, mas em algum lugar já se tem algum pavimento já feito, né, com a lignina? Bom, a resposta é sim. Nessa universidade aqui, que a pronúncia é meio complicada porque é em holandês, né, lá na Holanda, então, desde 2021, se tem um pavimento, né, feito com, né, a adição de lignina, ou seja, com a utilização de bioligantes. Desde 2021, então, esse trecho ele é monitorado. Dessa forma, qual que é o objetivo geral dessa pesquisa? Esse trabalho ele tem como objetivo avaliar o impacto da lignina no ligante asfáltico e nas misturas asfálticas, analisar o potencial antioxidante em relação ao envelhecimento do ligante, bem como o comportamento dos bioligantes quanto à rigidez, deformação permanente e em relação também à fadiga. Além disso, examinar a rigidez, a deformação permanente das biomisturas. Então, os objetivos específicos eles foram divididos em duas partes. A dos bioligantes, então, é verificar a influência de diferentes teores de lignina no envelhecimento por meio dos parâmetros viscoelásticos, analisar a variação de módulo de cisalhamento dinâmico e de ângulo de fase para cada teor de bioligante, analisar a variação do modelo VCD para os resultados de LAS e analisar a variação nos resultados dos testes de MSR por meio dos parâmetros reológicos JNR e R% dos bioligantes. Os objetivos específicos, então, né, das biomisturas é avaliar a influência do teor de lignina em bioligantes na dosagem superpave das misturas asfálticas, investigar a rigidez por meio do ensaio de módulo de resiliência e resistência à tração por meio do teste de RT,
e verificar as propriedades de deformação permanente em relação aos testes de Flamannder e Hamburgo. Uma breve revisão bibliográfica, então, afinal de contas, né, o que é a lignina? Bom, a lignina é um resíduo da indústria da celulose e papel. A lignina é o segundo polímero natural mais abundante do mundo. Ela perde apenas para a celulose, né, que é o primeiro polímero natural mais abundante. Qual que é a função da lignina nas plantas, né? Ela fornece resistência às paredes celulares. Ela impede a degradação dos polissacarídeos da parede e serve como defesa contra os patógenos, insetos e outros herbívoros. De maneira geral, então, a lignina é ela que mantém as fibras de celulose unidas, né? Ela que é responsável por dar sustentabilidade às plantas. Sustentação, perdão. Aqui, então, trazendo, né, um panorama geral em questão de como que se justifica o uso da lignina. O Brasil é o segundo maior produtor de polpa celulósica do mundo, né, foi em 2021. Em 2022, ele foi o maior exportador de polpa celulósica do mundo. Então, dessa forma, isso se justifica pela possibilidade, né, de aplicação na pavimentação asfáltica, porque o material que a gente determine como sendo um material positivo para o uso em pavimentação, ele precisa ter escala. Então, por meio desses dados, a gente percebe que a lignina é um forte candidato. À direita, então, nós temos uma figura referente à produção de energia dentro das indústrias de celulose e papel. Por que esse gráfico ele é importante? Ele é importante para dizer que a lignina, o licor negro, né, que é oriundo do processo de polpação Kraft, ele é extremamente rico em lignina. A lignina, como é um material orgânico, tem muitas cadeias de carbono, então ela tem um potencial calorífico muito grande. Dessa forma, o licor negro ele é praticamente todo queimado dentro da indústria para gerar energia. Então, 78% da energia das indústrias é gerado pela queima do licor negro. Uma breve revisão, então, sobre os materiais asfálticos. Nós sabemos que o processo de envelhecimento ele é um processo natural, ele acontece de maneira mais intensa no processo de produção dos ligantes. Nós temos o envelhecimento termooxidativo, que é aquele que acontece em altas temperaturas na presença de oxigênio, e também temos o envelhecimento causado pela radiação solar, né, a UV aging phase. Então, aqui entrando em um dos principais defeitos, né, que a gente percebe nas rodovias brasileiras, que é a deformação permanente. Ela é caracterizada, então, por depressões longitudinais, e aqui a gente tem a condição crítica dela, que é o quê? Que é o aumento da temperatura, baixas frequências e alto carregamento. A fadiga, então, ela é caracterizada pelo trincamento, né, do pavimento, e a condição crítica, né, para que esse defeito aconteça, são temperaturas intermediárias e baixas, né, e a repetição de diversos ciclos até atingir a fadiga do material. Uma revisão, então, a respeito do bioligante com lignina. Nós temos, não existem muitos trabalhos na literatura ainda sobre isso, mas eu trouxe alguns aqui hoje, e um resumo breve, né, sobre o que essas pessoas encontraram, o que esses trabalhos, né, o que esses pesquisadores encontraram. Eles encontraram aumento de rigidez com adição de lignina, melhora na deformação permanente. Em relação à fadiga, não é algo muito claro, né? Então, são incertezas em relação à fadiga. E uma proteção, né, em relação ao envelhecimento. Entrando já na metodologia, quais são, então, o que é necessário para produzir um bioligante, né? Então, é o ligante asfáltico, que substitui uma determinada parcela por um biomaterial, que neste caso aqui é a lignina, né, à direita. As características do ligante asfáltico, então, a gente usou o ligante asfáltico convencional, de penetração 50-51, né? Então ele se encaixa na categoria 50-70, e ele é oriundo aqui do Rio Grande do Sul, da refinaria Alberto Pasqualini Refap. As características, então, agora da lignina. A lignina, ela é um material natural, aqui a gente tem uma imagem de neve, onde a gente consegue ver que ela é formada por muitas estruturas de tamanhos diversos, né? Então, não existe um padrão para que a gente encontre essa lignina. O ensaio de EDS, ele descobriu
ele verificou, né, a predominância dos elementos químicos na amostra, e algo que não nos surpreende, né, que é 63% de massa é referente ao elemento carbono. Por quê? Porque a gente tá tratando de um material natural. Aí aqui, oxigênio, enxofre e sódio, a gente tem a presença isso aqui são resquícios, né, do processo de polpação Kraft, né, que acabaram sendo captados pelo teste. O TGA, né, ele analisa a degradação térmica do material. Por que esse slide é importante, né, para a nossa pesquisa? Porque por meio desse ensaio a gente determinou que a degradação térmica ela vai acontecer a partir de 201 graus, né, e vai ser mais efetiva até 352. Ou seja, como a gente não trabalha normalmente a gente não trabalha com temperaturas superiores a 170 graus, então essa limitação, essa degradação térmica, ela não é um fator limitante para o uso da lignina. Aqui, então, a gente tem o teste de DSC. Esse teste ele foi importante, por quê? Porque notou-se dois picos, né? O pico aqui a 0 graus, que é o ponto de fusão, e a 100 graus, que é o ponto de ebulição da água, né? Então, por meio disso, a gente conseguiu quantificar que essa amostra ela tinha 3% de umidade. Partindo, então, para a execução da biomistura, né? Eu produzi o meu bioligante, então agora eu vou adicionar um agregado a esse bioligante, formando uma biomistura. O agregado utilizado, então, foi o basalto, tá? Ele é oriundo aqui de Guilhermando de Aguiar, muito próximo a Santa Maria. E aqui nós temos algumas características desse agregado, inclusive ele tem uma absorção baixa, né, de 1,5. O planejamento da pesquisa, então, essa pesquisa ela foi dividida basicamente em 5 partes. Né? A fase 1, a produção dos bioligantes. A fase 2, os testes físicos e reológicos, né, nos bioligantes. A dosagem. A fase 4, testes mecânicos nas misturas. E a fase 5, a análise dos dados experimentais. Então, em relação à fase 1, né, se produziu o bioligante a partir da aplicação de autocisalhamento. Ele foi misturado a 160 graus por 30 minutos, fixando 2.000 RPMs. Os teores utilizados foram 3, 6, 9 e 12%, então, né, esses são os teores de bioligante produzido. Aqui, então, a gente tem, né, o equipamento em que foi realizado nesse equipamento. Aqui a gente tem um cabeçote que era acoplado aqui ao lado da hélice, que provocava o cisalhamento, né, da amostra. E aqui à direita a gente tem o bioligante sendo produzido, né? Então foram produzidos em torno de 10 litros por vez. A fase 2, então, começou com os índices físicos determinando viscosidade Brookfield, ponto de amolecimento e penetração. Lembrando que entre o ligante de referência e os bioligantes a gente fez, digamos assim, uma simulação do processo de envelhecimento causado pela mistura dos bioligantes, mas sem a lignina, que a gente chamou de processo. A gente pegou o ligante, submeteu ele a 30 minutos de mistura a 2.000 RPMs, e a gente utilizou ele como um padrão para que a gente verificasse, né, o efeito da lignina sem considerar o efeito do envelhecimento causado pela produção. Então, além dos índices físicos, então, a gente fez uma verificação da eficiência dessa mistura. Foram coletadas 3 amostras, 10, 20 e 30 minutos, né, de mistura, e foi feito o teste de Temperature and Frequency Sweep de 35 a 75 graus, ou seja, determinou-se a rigidez, né, dessas amostras. Para verificar a separação de fase, né, para ver se existe um problema de estocagem, a gente fez o teste de separação de fases. A caracterização reológica, então, ela se deu realizando 5 níveis de envelhecimento, o nível sem envelhecimento, que é o no aging, RT-FOT mais 20 horas de PAV, RT-FOT mais 20 horas de PAV mais Santeste e RT-FOT mais 80 PAV. Foram envelhecidos e depois foram caracterizados no reômetro, realizando ensaios de
PGD alta, varredura de temperatura e frequência. E para caracterização de fadiga foi feito o LAS, e para caracterização de deformação permanente foi feito o MSR. Aqui, então, nós temos, né, o equipamento DSR que foi realizado, e aqui à direita os equipamentos simuladores, né, de envelhecimento, RT-FOT, PAV e SunTest. A fase 3, então, consistiu na realização da dosagem. Como dito anteriormente, foi feita a dosagem SuperPAVE, né? Foram mantidos os 4 teores de bioligante 3, 6, 9 e 12%, e foram testados 3 teores de ligante, 5, 5,5% e 6%, de 3 a 4 amostras por teor, cada corpo de prova tendo aproximadamente 1.200 gramas de massa. Foram submetidos a 100 ciclos, e também foi realizado depois a determinação da densidade por meio do RAIS test. A composição granulométrica, então, optou-se por trabalhar na faixa C do DELITE, então montou-se uma composição que se encaixasse, né, nessa faixa. Aqui, então, a gente tem uma ilustração de como ela ficou, né, mais ou menos. Por ser faixa C, ela não ficou uma mistura nem muito grossa e nem muito fina. Aqui, então, a gente tem, digamos assim, a cronologia das coisas. Bom, a gente começa misturando no misturador mecânico. Aqui, então, o agregado recente tinha sido colocado aqui, né, o ligante asfáltico, foi misturado, a biomistura pronta, e depois a gente partiu para a compactação no compactador giratório SuperPAVE. Então, por fim, a gente teve a moldagem dos corpos de prova de 5% de teor de volume, não, de teor de ligante, 5,5% e 6%. A fase 4, então, foram os testes mecânicos, né, nas misturas asfálticas, em que foram estudados a respeito da rigidez por meio do teste de MR, a respeito da resistência à atração por meio do teste de RT, e a verificação da deformação permanente por meio dos testes de Flow Number e Hamburgo. Aqui, então, a gente tem, né, os corpos de prova já moldados. Aqui eles estavam sendo condicionados dentro aqui da prensa, né, nessa parte inferior, e aqui a prensa em que foi realizados os ensaios. Aqui o teste de MR e RT sendo realizados. Aqui o teste de Flow Number, onde a gente percebe que à medida que a carga, né, ela é aplicada, existe um aumento de diâmetro na parte intermediária do corpo de prova, bem característico do ensaio. Aqui nós temos também o ensaio de Hamburgo, né? Aqui, então, a gente tem os corpos de prova antes do ensaio, durante e depois do ensaio. Lembrando que o ensaio ele é feito em água, né, a 50 graus, e essa rodinha, né, ela fica passando por vários ciclos. A fase 5, então, consistiu na análise experimental, né, desses resultados, e nos bioligantes, na escala ligante, né, foi analisado o comportamento LVE, o efeito da lignina no fenômeno do envelhecimento, a variação do IPG, análise da lignina na fadiga e na deformação permanente. E na mistura foi avaliado a rigidez por meio do MR, variação na dosagem, né, na dosagem SuperPAVE, e a análise do efeito da lignina na deformação permanente. Então, partindo para os resultados, eles foram divididos, então, né, em duas partes de ligante, principalmente, que é o impacto da lignina no ligante asfáltico, né, aqui no caso sem envelhecimento. O que se notou aqui, então, quando a gente fez a verificação da eficiência da mistura, quando a gente, né, analisou a rigidez? 3, 6, 9 e 12% de lignina, a gente percebe que em 10, 20, 30 minutos de mistura, as curvas foram praticamente iguais, né, ou seja, foram muito semelhantes. As maiores diferenças aconteceram nas curvas mestras de ângulo de fase, sugerindo uma resposta mais elástica da lignina, da lignina 3% em 10 minutos, e da lignina 6%, isso ocorreu em 30 minutos, tá? E depois 9% e 12% foram bem similares também. Bom, dessa forma, né, o que a gente verificou? Que em termos de rigidez não houve uma diferenciação pelo tempo, mas que eram necessários a mistura de 30 minutos por uma questão de homogeneização da amostra. Ainda em 20 minutos, por exemplo, ainda a gente conseguia ver que a mistura não estava 100% homogênea. Aqui, então, foi feito aqui os resultados
do teste de separação de fases, né? A gente não fez a realização do ponto de amolecimento, a gente optou por fazer o teste de PG. E o que a gente verificou? A gente verificou que o PG contínuo foi muito semelhante entre amostras de base e topo, né? E que todos eles se mantiveram no PG de 64. Foi feita, então, uma análise estatística simples, e o que a gente verificou? Que o coeficiente de variação entre as amostras topo e base foram praticamente muito insignificantes, digamos assim. Foram menor que 1%. Então, aqui a gente conclui que não há um problema de estocagem dos bioligantes. Os índices físicos, então, aqui a gente tem os resultados do teste de viscosidade. A gente percebe que temos três retas, né, aqui bem próximas, que é o NEAT, o Process e o lignina 3%, eles resultaram em viscosidades muito semelhantes. 6 e 9% ganharam um pouquinho de viscosidade, mas a grande diferenciação aqui é que o 12% de lignina, ele teve uma queda muito brusca, principalmente a partir de 150 graus. Ou seja, a 12% a gente teve uma queda de viscosidade. Determinou-se, então, por meio das faixas, né, das faixas de viscosidade utilizadas para mistura e compactação, determinou-se as temperaturas, né, para cada bioligante. Decidiu-se, então, utilizar a mesma temperatura de mistura e a mesma temperatura de compactação para todo mundo, deixar isso uniforme. Então, fixou-se 150 graus para a mistura e 140 graus para a compactação, que assim pegava todos os ranges de temperatura. Por fim, então, aqui, né, dos resultados dos índices físicos, a gente tem que o resultado de ponto de amolecimento, ele foi muito semelhante aqui, né, se a gente verificar, em questão de grandeza dos números, foram muito similares os resultados, mas que a partir do momento que a gente adiciona a lignina do processo para o 3%, tem uma queda desse ponto de amolecimento, e depois ele volta a aumentar a temperatura. A penetração, então, o que acontece? Existe uma queda, né, ou seja, um aumento de dureza do NEAT para o process, provavelmente evidenciado pelo processo de envelhecimento causado na mistura, durante o processo de mistura, e depois eles se mantêm muito próximos, né, aqui indicando que, em questão de dureza, o processo de envelhecimento de produção, ele foi mais importante do que a adição de lignina. Os resultados, então, da reologia, nós temos o quê? Esse ponto aqui ele é muito importante porque anteriormente eu tinha citado que os outros trabalhos tinham encontrado aumento de rigidez. Aqui, então, nós plotamos curvas mestras de módulo dinâmico à esquerda e módulo e ângulo de fase à direita. O que nós percebemos? É visível que as curvas elas estão muito próximas, ou seja, praticamente entre as amostras não houve um ganho de rigidez. Que era um problema, não digo um problema, mas uma ressalva que a gente tinha. A gente tinha um medo de que a amostra se tornasse tão rígida que a gente não conseguisse trabalhar com ela. Mas, enfim, então, por meio desses resultados, a gente percebe que a lignina, ela não aumentou significativamente a rigidez dos bioligantes. Aqui, então, a gente tem a diferenciação, a variação de módulo dinâmico em relação ao processo, e também a gente tem que a maior variação aconteceu a 35 graus, mas que essa variação aconteceu em relação ao bioligante 12% e 6%, mas que foram variações de 73% e 80%, o que não é algo visível aqui nas curvas mestras. Então, dessa forma, analisando a variação de Φ, a gente percebe que a lignina praticamente não teve impacto nos resultados de ângulo de fase, sendo que ficaram muito próximos a 100%. A variação, então, nos testes de PG, de Performance Grade, então a gente verificou que a gente determinou o PG contínuo e a classe do PG, todos eles se mantiveram na classe de 64. Entretanto, à medida que se adicionou lignina, a gente teve uma queda muito sutil em relação ao processo e ao 3%, e depois, à medida que se aumentou, né, o teor da lignina, o PG contínuo aumentou. Entretanto, não chegou a mudar de classe, né? O PG não se tornou 70, ainda continuou sendo 64.
Os testes de MSR, então, o que foi observado? Foi observado que, à medida que se adicionou lignina, né, o JNR ele caiu, né, sugerindo uma melhora em relação à deformação permanente. Isso aqui, claro, evidenciando a 58 graus, tá? Essa classificação, obviamente, ela só é válida para estado pós-RT-FOT, tá? A 64 graus, então, não se observou um parâmetro tão claro como a 58. A 64 graus, a gente notou que teve uma subida 3%, continuou subindo em 6%, depois caiu em 9% e subiu novamente em 12%. De maneira geral, os resultados em relação aos bioligantes, eles não tiveram uma variação tão grande, mas ambos foram menores do que o JNR-NIT. Em relação ao LAS, então, a gente tem os resultados da FFL pelo máximo PSE e pelo 35% GCNDFI. O que a gente observa? Que os resultados do máximo PSE para os bioligantes, eles foram muito semelhantes, 1,18, 1,20, 1,17, ou seja, praticamente não houve variação em termos de FFL por essa definição de falha. Pelo 35% GCNDFI, a gente observou uma diferença também em questão de segunda casa decimal, né? Então, também foi uma diferença bem sutil em termos da FFL. Dessa forma, não foi evidenciado que a adição de lignina, ela evidenciasse, né, uma diferenciação em relação ao ligante referência. Ou seja, os resultados foram muito parecidos. Agora, entrando, então, no impacto da lignina no fenômeno de envelhecimento, aqui nós temos os resultados de curva mestra plotados, né, por estado de envelhecimento, né. Sem envelhecimento, RT-FOT, 20 PAV, 80 PAV. O que a gente percebe? Novamente, as curvas elas estão coladas, não evidenciando uma diferença, né, não havendo uma diferenciação significativa entre os valores, entre os teores, né, de lignina. Aqui, então, a gente mudou a forma de plotar, a gente plotou como? A gente plotou por tipo de ligante e bioligante, sendo que aqui nós temos o NIT Process, 3, 6, 9, 12%. Aqui, então, essa diferenciação que a gente enxerga, ela não se dá pelo teor de lignina, e sim pelo impacto do envelhecimento. Então, a gente percebe o quê? Que, de modo geral, os bioligantes, eles se comportam de maneira muito similar ao seu ligante referência. Aqui nós temos os resultados, então, da variação de módulo dinâmico a 15, 35 e 65 graus a 1,08 Hz. Também em relação ao processo, né, a gente tem aqui talvez a informação mais importante aqui desse gráfico, é que tanto a 15 quanto a 35%, a lignina 3% RT-FOT, ela teve uma diminuição de módulo, né, em relação ao processo e ao NIT, né, então evidenciando uma proteção ao envelhecimento causado pela simulação no RT-FOT. Agora, né, por meio da utilização dos dados de varredura de frequências e temperaturas, a gente modelou esses resultados, né, no 2S2P1D, e por meio, né, dessa ferramenta, a gente conseguiu determinar alguns índices reológicos, né, como, por exemplo, o crossover. Foi determinado, então, um módulo de crossover. A gente percebe que à medida que se envelhece, né, que o envelhecimento ele se torna mais severo, né, em 80 PAV foi o nível de ligante o nível de envelhecimento mais severo, né, que a gente teve, o módulo ele vai caindo, né, à medida que se envelhece. Outro ponto importante a ser observado é que a partir de 20 PAV, tanto os bioligantes, eles, em relação aos ligantes, eles apresentam valores muito similares, né, novamente sugerindo que os bioligantes se comportam de uma maneira muito similar ao seu ligante de origem. Em relação, então, à frequência de crossover, a gente também percebe que, à medida que se envelhece, essa frequência ela diminui. Entretanto, é nítida a diferença de grandeza, digamos assim, numérica, entre a escala sem envelhecimento RT-FOT e a partir da 20 PAV, né, onde a gente nota uma diferença numérica significativa.
Novamente, a partir desse nível de envelhecimento, os valores são muito similares entre si. A temperatura de crossover, então, ela aumenta à medida que se envelhece, e os bioligantes, novamente, eles ficam muito semelhantes, os resultados entre si, chamando atenção para a escala de envelhecimento 80 PAV, em que o bioligante 12%, que é esse aqui, lignina 12%, 80 PAV, né, ele apresenta a maior temperatura de crossover, ou seja, dessa maneira, ele esteve mais suscetível ao envelhecimento. Além disso, então, foi feito a análise do Rheological Aging Index, que é a quantificação da área abaixo da curva, né? A gente foi feito, então, tanto para os dois ligantes, o initial process, quanto para o 3%, 6%, 9% e 12%. Tá? Então, aqui é simplesmente para a gente visualizar a delimitação das áreas em que são mais importantes dessas curvas em relação aos fenômenos de deformação permanente e fadiga. Aqui, então, isso foi quantificado e, novamente, a gente percebe que os valores são muito semelhantes, não deixando nítido, né, não, digamos assim, não trazendo, né, uma diferença tão específica nos resultados de bioligante em relação aos de ligante. Nessa lâmina aqui, o que nós temos, digamos assim, o que mais chamou atenção, né, é que, em relação ao envelhecimento mais extremo, 80 horas de PAV, os bioligantes, eles tiveram uma redução de área em relação ao initial process. Isso sugere o quê? Que uma redução de área, eles diminuíram a rigidez. Diminuindo a rigidez, eles demonstrariam uma proteção, né, em relação ao envelhecimento. Principalmente nesse caso aqui mais severo. Foi feito também, então, determinado parâmetro GRP, que é o Glover-Roy Parameter. O que a gente observou aqui? A gente observou que nenhum dos ligantes, nem dos bioligantes, entraram na zona de início de trincamento, e muito menos passaram para a zona de trincamento significante. Nem mesmo o 80 PAV, que sofreu um envelhecimento bem significativo, ele ficou muito próximo, mas não entrou na zona. Também a gente percebe delimitações bem claras, né, a respeito da onde estão os ligantes com os bioligantes, exceto pelo 20 PAV e pelo 20 PAV ST, que as amostras, elas um pouco se misturaram, ficaram meio confusas, mas, de uma maneira geral, os bioligantes, eles tendem a seguir o comportamento do ligante de referência. Como, por meio desses parâmetros, né, a gente não notou diferenças muito expressivas, a gente tentou uma outra abordagem, que foi como? A gente plotou todos os resultados por meio, por exemplo, nesse caso aqui, né, a gente está usando a frequência de crossover, a gente plotou os resultados sem envelhecimento, RT-FOT, 20 PAV mais SunTest e 80 PAV, e traçou linhas, de maneira que linhas mais inclinadas sugeririam um maior envelhecimento e linhas menos inclinadas sugeririam um menor envelhecimento. Então, como que isso foi definido, né? Isso foi avaliado por meio do coeficiente A aqui, né? Isso aqui é uma função de primeiro grau, o coeficiente A, ele implica na inclinação da reta, né? Isso é uma função afim. Então, a gente analisou esses coeficientes. Dessa forma, o que a gente percebe? A gente ranqueou. Nesse ranking, por meio da frequência de crossover, a gente percebe que a lignina exerceu um efeito protetivo em relação ao NIT, de maneira que 3, 9 e 12% de lignina foram retas menos inclinadas, sugerindo uma maior resistência ao envelhecimento. A temperatura de crossover, então, foi feita a mesma coisa, entretanto, aqui a gente teve que o 12% e o 9%, eles se mantiveram muito próximos ao NIT, sendo 9% indicando, né, uma ação também protetiva contra o envelhecimento. Por fim, então, foram escolhidos 3 parâmetros, e esse aqui é o último, que é o Rheological Aging Index. Nós também fizemos o mesmo protocolo, né, e o que foi observado? Foi observado que os bioligantes 9 e 12%
também apresentaram retas menos inclinadas que o processo, sugerindo uma maior proteção, então, em relação ao envelhecimento. Outro ponto importante, em todos os casos, né, o melhor teor em questão de proteção contra o envelhecimento foi o teor de 9%. Entrando, então, nos resultados de performance grade das amostras envelhecidas, foram determinados o PG contínuo e a classe de PG. Esse gráfico aqui ele já foi explicado anteriormente. Então, à medida que se envelheceu, aqui no RT-FOT, a gente teve uma diferença muito próxima, digamos assim, de PG contínuo em relação aos bioligantes. Em 20 PAV, a gente teve exatamente a mesma coisa, valores muito semelhantes. O nível 20 PAV mais Santest, ele deu uma discrepância, ele subiu e depois ele desceu, mas também a gente está falando de casas decimais, não é algo tão relevante assim. E aqui, em 80 PAV, então, novamente, a gente evidencia valores muito próximos, né? Sugerindo, então, que ele se comporta de maneira muito similar ao ligante de referência. Os testes de MSR, então, classificando de acordo com a ASTO M332 os resultados de JNR a 58 graus relativos ao estado pós-RT-FOT, né, que é esse aqui, o que a gente observa? A gente observa uma queda no JNR à medida que se adiciona lignina, sugerindo que à medida que a gente aumenta o teor de lignina, pelo menos para essa temperatura, a gente tem uma melhora no desempenho em relação à deformação permanente. Outra coisa que também acontece é que à medida que se envelhece, né, à medida que a gente torna mais severo o envelhecimento, a gente tem diminuição de JNR, né? Isso em função de que esse parâmetro ele é calculado em cima de valores de rigidez, e quando a gente tem envelhecimento, a gente nota que resulta em valores maiores, né, de rigidez. A 64 graus, então, ele não foi classificado, tá? Aqui ele foi classificado como tráfego padrão, né, no caso, tráfego padrão. A 64 graus ele já não entrou em nenhuma classificação, nenhum dos bioligantes, nem o ligante de referência, né? E a gente nota novamente, então, que ele segue, né, a tendência do NIT. Aqui, então, a gente percebe novamente que à medida que se envelheceu, o JNR diminuiu. Os resultados de LAS, então, em relação ao máximo PSE, se a gente for né, fazer a classificação de Possebon, ela se encaixa aqui, nos resultados de RT-FOT, em que a gente teve também uma variação muito baixa, sendo que os ligantes 6, 9 e 12%, eles atingiram uma classificação superior, né, em relação ao 3, Process e ao NIT. Né, no caso aqui, eles eram classificados como ligantes pobres, e aqui eles foram classificados com uma classificação acima, indicando uma melhora de desempenho em relação à fadiga. Aqui também, à medida que se envelhece, o FFL ele tende a aumentar. Tá. Aí aqui nós temos a outra definição de falha, né, que é 85% de ser no DEFI. A gente observa praticamente as mesmas tendências, né, de que à medida que se envelhece, sobe o FFL. E aqui também, nessa definição de falha, fica um pouco mais evidente que a variação de resultado é muito baixa, né, entre as amostras dos ligantes e dos bioligantes, mesmo com o processo de envelhecimento. Entrando, então, na parte de mistura, o que se notou? Na parte de mistura, a gente teve algumas observações em relação ao processo de dosagem, tá? Aqui nós temos os resultados, volume de vazios, VAN, RDV e aqui a densidade. E o que a gente notou? A gente notou que o ligante de referência, 5,5% de teor de ligante alcançou um volume de vazios de 4,5%. E a gente tentou fazer a dosagem para os bioligantes. Só que o que aconteceu? A partir dos 6% lignina, com o teor de ligante de 6%, o volume de vazios ele começou a aumentar. E a gente começou a perceber
que isso talvez se devesse ao fato de que a gente estaria usando temperatura muito alta, mesmo a gente tendo considerado aquele range de temperatura, mesmo a gente tendo feito um ensaio de viscosidade, talvez não fosse tão representativo assim para os bioligantes. Aí aqui no 12%, já sabendo, né, então, dessa tendência aqui, a gente deixou o corpo de prova dentro do molde, né, e daí ele não aconteceu uma expansão, porque o que acontecia? Na verdade, a gente tem, né, uma suspeita de que a gente tirava o corpo de prova do compacto do molde, né? No momento que a gente largava ele em cima da mesa, ele aumentava um pouco de volume por uma questão de temperatura. Então, o que aconteceu? Como a gente não conseguiu determinar de maneira precisa, né? A gente não conseguiu fazer de maneira precisa o procedimento de dosagem, a gente resolveu padronizar em 5,5% o teor de ligante. Tá, então, as observações do laboratório, elas são referentes a isso que eu comentei. As biomisturas, elas apresentam uma facilidade maior de compactação. Isso também foi algo muito forte que a gente evidenciou. Em relação à mistura referência, sugerindo uma possibilidade de redução da temperatura de compactação, mas isso não foi objeto de estudo dessa pesquisa, né? Então, aqui a gente apenas acende um alerta. E, por fim, então, por meio desses problemas, né, que aconteceram, problemas não, digamos assim, ao conhecimento do material que a gente estava trabalhando, conforme a gente conheceu, a gente optou por fixar em 5,5% e também para que a gente tivesse a mesma quantidade de ligante para todas as misturas. Os resultados do módulo de resiliência, então, eles foram a 0 e a 90 graus, eles foram extremamente parecidos, então não dá para dizer que a lignina ela impactou na rigidez em relação aos resultados do MR. Os resultados da RT, a gente teve um leve decréscimo, né, de resistência à tração, mas aqui nessas imagens a gente percebe que talvez seja até mais importante do que o próprio resultado, que é que eles teve exatamente o mesmo tipo de falha, né, eles falharam entre a interface agregado-ligante, não tendo nenhum outro tipo diferente de falha, como por exemplo quebrando agregado. Não, ela quebrou entre a interface ligante-agregado. Os resultados de flow number, então, eles foram resultados muito semelhantes, né? O 6, o 9 e o 12% se aproximaram muito da mistura referência, exceto pelo 3%, que teve um acréscimo de valor, né, de flow number. Fez-se, então, se tentou fazer uma relação entre o JNR a 64 graus e a 58 graus pós-RT-FOT, né, dos resultados de flow number, e a gente percebe que a melhor relação, o melhor R quadrado foi 0,55. Então, não é algo assim que a gente olha para o JNR e a gente pode inferir sobre o flow number. Ainda não se teve não se evidenciou isso. O teste de Hamburgo, então, nós tivemos um problema no equipamento, que uma das amostras, o equipamento travou a 6.800 ciclos, né? Então, a gente teve que cortar todas elas e avaliar até 6.800 ciclos. Dessa maneira, a gente vê que o ligante de referência, é o amarelo aqui em cima, né? Ele vem muito, os bioligantes, o 3, o 6 e o 9%, eles vêm muito próximos do referência. E o ligante 12%, né? O bioligante 12%, ele dá uma descolada ali à medida que os ciclos aumentam, ele dá uma descolada. Sugerindo aqui, né, então, uma performance talvez inferior, né, à deformação permanente. Mas claro que aqui esse teste em específico, né, ele é um teste feito, ele tem a presença de água, né, então talvez aqui a gente devesse analisar em conjunto com esse gráfico também o efeito deletério da água. E sim, outro ponto importante também é que aconteceu apenas no teor mais alto de lignina. Dessa forma, a gente deixa, né, para sugestões futuras de trabalhos, a análise de teores mais altos de lignina para ver se isso também segue acontecendo. Aqui a gente tem, né, as amostras antes, depois, né, do teste de Hamburgo. Conclusões, então, por base nos testes que a gente tem até agora, por base dos resultados que a gente tem até o presente momento, a principal conclusão desse trabalho
é que é de existir a possibilidade de substituição de até 12% de lignina sem comprometer o desempenho, porque em nenhum momento na escala ligante, né, isso foi evidenciado uma perda de desempenho, e em mistura também não, exceto ali, né, pelo 12% de Hamburgo, mas a gente precisa continuar investigando. Dessa forma, a gente essa substituição de 12% de massa, ela é algo muito positivo, né, no resultado do trabalho, porque a gente está substituindo 12% de um ligante que seria de origem fóssil, com todo o problema que a gente sabe da exploração de petróleo, por uma fonte, né, por um material sustentável, por um material natural. Então, digamos assim, agora as conclusões mais específicas, né, a gente não nota que a degradação térmica ela seja uma restrição para trabalhar, né, para a trabalhabilidade da questão da lignina na pavimentação. A eficiência das misturas, então, a gente tem o quê? A gente optou por deixar os 30 minutos para que ela se tornasse mais homogênea, né, a mistura se tornasse mais homogênea. Não foi observado problema de estocagem. Os resultados de viscosidade, eles indicaram uma redução no teor de 12% lignina, tá? Além disso, esse teste também não revelou problemas de trabalhabilidade, inclusive, né, em observações de laboratório, a gente percebe uma facilidade maior em termos de compactação dos bioligantes, ou seja, teria até uma melhora de trabalhabilidade, mas para afirmar isso, né, a gente precisa fazer outros estudos. A rigidez apresentada pelas curvas mestras não apresentou um aumento de rigidez com o aumento de lignina, que era, né, um dos, digamos assim, a gente tinha quase um pressuposto de que isso ia acontecer, e isso não aconteceu com o nosso material. Houve um aumento de PG contínuo, então, com o aumento de lignina, isso para o estado sem envelhecimento, não se alterou a classificação de PG. Em relação ao desempenho, os resultados, tanto do ELAS quanto do MSR, foram extremamente semelhantes, também não indicando nenhum tipo de prejuízo à utilização da lignina. Em termos de envelhecimento, a lignina ela demonstra uma proteção, ficou talvez um pouco mais claro nos resultados do MSR. Em relação aos testes de ELAS, os resultados foram muito semelhantes, né, entre os envelhecidos. Mas talvez, né, o grande ponto aqui seja aquelas relações, né, que a gente fez entre com as retas, né, que evidenciaram esse efeito protetivo, né, do bioligante. Em relação às misturas, então, o projeto tradicional de mistura, ou seja, a dosagem convencional que a gente faz, ela não se adapta bem ao comportamento das misturas. Isso ocorre porque se a gente utiliza a temperatura que a gente determinou, temperatura de mistura e compactação que a gente determinou lá pelo ensaio de viscosidade, altos teores de ligantes, a gente não consegue deixar as amostras estruturadas. As amostras, muitas vezes, elas se desmancham ou elas precisam ser esfriadas dentro dos moldes, né? Então, precisam de mais estudos nesse aspecto. Os resultados do NR, então, eles foram muito semelhantes, não teve um impacto da lignina nesse ensaio. Em relação ao RT, houve uma diminuição muito sutil dos resultados em relação à resistência à tração com o aumento da lignina. A deformação permanente, então, o ensaio de flow number indicou que existiu pouca variabilidade, né, entre os bioligantes, que, de maneira geral, os bioligantes eles seguiram a tendência do ligante referência, né, da mistura referência, exceto pelo teor de 3%, que teve, né, um leve salto, digamos assim, mas não foi nada também, né, que fizesse ele se tornar um valor muito bom do flow number. Não, ele continuou dentro do mesmo padrão. Por fim, os resultados de Hamburgo, eles evidenciaram, então, novamente, né, uma proximidade muito grande com os resultados da mistura referência de 3, 6 e 9%, exceto pelo teor de 12%, que causou uma deformação ligeiramente superior às demais, mas daí volta ao que eu falei anteriormente, né, a gente também deve analisar, talvez, em conjunto, o efeito deletério da água nesse ensaio. Mas isso não foi objeto de estudo dessa pesquisa, mas vale como sugestão, né, para próximos trabalhos. Muito obrigada, então, à universidade, ao nosso grupo de estudos, né, ao GEPASV, por todos os equipamentos, né, que a gente tem, tudo que a gente conseguiu fazer,
E muito obrigada também ao DENIT, então, por fomentar a pesquisa. Obrigado, Jennifer.